Olá! No Viva Mulher de hoje a gente vai falar sobre doação e transplante de órgãos. É a campanha Doe de Coração que está completando 22 anos. Roda a vinheta. É isso, então vamos conversar agora com a Mônica Studart, coordenadora da campanha Doe de Coração. Vem para cá, Mônica, então, para falar com a gente. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Sinta-se à vontade. Obrigada. Vamos conversar um pouquinho sobre doação de órgãos, né? Transplante também de órgãos, que é muito importante, tem salvado vidas, muitas vidas, né, Mônica? Agora vamos por partes, né? Pelo começo. Como tudo começou? Você estava me dizendo que são 22 anos já de campanha. É muito tempo, né, Mônica? Muito tempo. De lá para cá muita coisa deve ter mudado, Isso, né? Doe de Coração, né? Isso. Como é que tudo começou, Mônica? Então, começou, é um dos projetos mais bonitos, né, que eu acho, da Universidade de Fortaleza, né, Unifol. E começou em 2003, né, e ela foi tomando corpo e foi tomando cada ano, né, com a nova novidade, né, e assim, aos poucos ele foi se espalhando, né, por todo o Ceará. Então, assim, é uma campanha assim, já bem consolidada, né, e necessária que seja a cada ano, né. Então, em 2003, né, foi o começo. De 2017 para cá, contando já com artistas, né, plásticos, artistas renomados para fazer as estampas, né, das blusas, das camisas, né, que inclusive está no hall, né, da biblioteca com todas as edições, né, com uma mini biografia dos artistas. E é uma marca que ficou mesmo, né? Porque a gente vê assim, às vezes muda de cor, né? Dependendo da campanha, mas a gente já vê o coraçãozinho assim no lugar do O, a gente já lembra da campanha. Da Ana Cristina, né? Essa daqui. E aí de 2017 é que conta, né? Com esses artistas. E de 2003 até agora a gente teve um aumento de 410%, né? Então um número bem significativo relacionado a isso, né? E aí a campanha, todo mundo espera, né? A camisa, a blusa, ela já é bem realmente esperada. Bem aceita, né? Isso. Como é que tudo acontece para quem está em casa entender? Ah, tá bom, vamos fazer uma campanha, mas como é que vocês pensaram nisso? Como é que vocês formularam? Tem muitas mãos aí, né? Por trás, trabalhando. Muita gente que colabora, imagino. Né? Então a gente tem o grupo, né, os profissionais que ficam muito ali nos bastidores, assim, que não é. E esse momento a gente está tentando incluir todos, né? A gente está, de novidade nessa campanha, a gente está levando para as comunidades, para as ruas, para as praças, para os colégios, do povo, né? Isso. Professores, né, alunos, universitários, profissionais, até dentro mesmo dos hospitais, né? Então a gente está nesse movimento, né? Contando com as mídias, né? Com esse momento maravilhoso que você está nos dando, essa oportunidade, né? Sempre é muito então, bom a gente falar sobre isso. Muito importante, né? E com uma grande visibilidade, então isso é muito importante. Isso é uma das coisas fundamentais para a campanha, porque se a gente fica nos bastidores, né? Então a gente não consegue avançar. Então, vocês trabalham assim como? Na rede social? Vocês rede social, visitas? Então, visitas, né? E nesse momento, nas redes, a gente está promovendo programas presenciais, né? Presenciais também, virtuais, né? A gente também está com algumas mídias digitais, de uma forma de campanha interativa, né? Tentando todo esse contexto para que o alcance ele seja bem, consiga fazer pelo menos um largo alcance. Né? Quais são os desafios, assim, Mônica? A gente ainda tem alguns Imagino desafios, que são muitos, né? Principalmente, como a gente estava conversando aqui em off, né? A gente, na mentalidade das pessoas, né? É muito difícil você mudar, às vezes, algumas mentalidades. Então, é um momento bem delicado, né? E aí, esse profissional que ele vai realmente abordar essa família, né? Para pedir essa autorização para essa doação, ela é um momento bem delicado. Esse profissional ele precisa estar extremamente preparado e capacitado para esse momento, né? Não pode ser atropelado nenhuma das etapas, né? Imagine que se uma etapa dessa é atropelada e uma pessoa fala que aquela pessoa está com uma morte encefálica, mas ainda ficaram faltando alguns testes, né? Então, tudo tem que ser no caminho. Então, tudo tem um protocolo rigoroso que a gente segue, né? E os desafios, a gente quer realmente tirar alguns mitos, né? Mitos de que o corpo vai ficar deformado, mitos de que um órgão de uma pessoa transplantada de um homem
vai agora para a mulher, como é que vai acontecer isso, né? Então são tantos mitos que a gente está tentando tirar. Ainda existe, né? Tem gente que pensa ainda assim, existe. Né? Porque assim, a gente vê, isso. Né? Às vezes é uma sociedade assim, que se diz tão evoluída e tudo, mas ainda tem aquelas pessoas que estão mais assim, exatamente. Resistentes, né? E também tem assim ainda aquela questão assim, o familiar realmente está falecido, né? Então é isso que a gente também quer trabalhar de uma forma mais delicada e mais profunda, que é exatamente falar da morte encefálica, né? Então, isso não é um novo conceito, né? Mas a gente precisa deixar isso muito bem claro para o familiar e a gente conta com as pessoas, né? Embaixadores e pessoas que tiveram, né? Contamos com o apoio das pessoas que são transplantadas, né, nesses movimentos, nessas... Isso é importante para dar também aquela ajuda ali no eles apoio, falam, né, assim, como esperou, como desejou, né? Isso. Aquele órgão, como foi importante, estava quase morrendo quando veio aquele órgão, né, a importância disso tudo. Então, a gente também promove encontro com as famílias doadoras, né, a gente faz, assim, alguns momentos bem interessantes com eles, né, então... É assim. Para eles verem também do futuro, né? Para onde vai, né? Aquele órgão. É possível saber realmente? Não, a gente tem uma história do sigilo, né? Parece. Eticamente, né? O interessante é que não seja divulgado, né? Em alguns momentos, esse sigilo ele é quebrado quando a pessoa que recebe ou quem está doando, ele é das famoso, famílias, né? Assim, tem acaba que sabe, foge, né? A pessoa... Pode acontecer um óbito, né? E a pessoa acaba sabendo que doou todos os órgãos. Então, às vezes, em algum momento, isso pode escapar. Mas, de regra geral, a gente tenta fazer privar, né? É importante. Foi um ato de doação, né? Então, esse momento ele precisa ser preservado. Teve algum momento, assim, para vocês, em equipe, você que há tanto tempo está com isso, que te chamou, assim, te tocou realmente, assim, te chamou a atenção? Não, seja pela mentalidade da família, que estava muito resistente, ou não, seja pela situação, como tudo aconteceu, né? Sei lá, às vezes uma criança, né? Um acontecimento de uma criança, às vezes, mobiliza mais, sensibiliza mais a gente, não sei, tem alguma curiosidade, assim, que você possa... São vários, né? Mas, assim, agora me vem nesse momento à mente, era uma jovem, ela precisava de um transplante hepático, era muito jovem, e a gente foi buscar esse fígado na Bahia, né? A gente também, na época, fazia parte da captação e a gente se deslocava, né? Com aeronaves do estado que ele cedia, né? Para essa equipe, ainda cede, né? E aí essa pessoa ficou com o que a gente chama de uma fase anahepática, né? Para poder sobreviver. Ela ficou sem o fígado até a gente voltar. Tiveram que remover até que a gente voltasse para colocar, né? E deu tudo certo. Então isso aí foi assim... realmente assim marcante, né? Em outros casos também que não dá certo, né? Que também já aconteceu os dois momentos, ir fora, colocar e não dá certo. Mas aquela família daquela pessoa, né? Que infelizmente ela não conseguiu pela gravidade, né, da situação antes, né? Aguardando. Cada tempo, cada momento que aguarda, o paciente vai ficando mais grave, né? Mas a família ela fica confortável, confortada, porque ela vê assim, fizeram tudo, foram buscar um órgão em um outro estado para minha filha, né? Então assim, isso também conforta, porque a equipe faz tudo, né? E o momento da doação, eles ficam ansiosos e nós ficamos também. Será que vai acontecer, né? Então, nesse momento que tem uma pessoa realmente em risco de vida, nacionalmente, esse órgão é deslocado para essa pessoa, né? Então, e a gente tem que lembrar o quanto é importante, né? O quanto salva vidas, né? É verdade. Porque é importante tanto doar, Mônica, vocês que estão assim na linha de frente, vocês, o que vocês dizem às vezes? Eu sei que cada caso é um caso, né? São casos separados, particulares, mas o que se diz, assim? Eu fico, eticamente, vezes... assim, a gente faz essas campanhas, esses movimentos todos, mas as pessoas que estão no momento envolvido para pedir, né, o órgão, a doação, o sim da família, que tudo começa com esse sim, eles não podem estar envolvidos nesse momento na campanha. Então, a campanha precisa estar feita por outras pessoas. Então, assim, eu não estou envolvida. Porque, eticamente, e esses mitos, né, estão pedindo órgão... Pode influenciar, de certa forma. Um dos mitos é achar que
a pessoa não pode chegar no hospital e dizer que é doador, e a pessoa não vai tentar salvar, porque vai... Né? Então, são mitos, assim, infundados, mas a gente precisa, né, retirar esses mitos, né, porque realmente eles atrapalham a campanha. E no momento que a família é abordada, porque não adianta você deixar no cartório registrado, não adianta você deixar nada, né? Precisa realmente que a família, ela doe, né? Diga o sim dela. De coração. De coração. E o que a gente pede é que essa pessoa, ela fale para a família, eu quero ser um doador, né? Porque a família, ela honra, né? Naquele momento, ela honra com a palavra, aquele gesto que aquela pessoa queria ser um doador, né? Então, esse a campanha, é isso que ela visa, né? Facilita muito também para vocês. Sim, né? Porque sendo aquela pessoa uma doadora, né? Em potencial, e ela manifestando para a família diz um sim com mais tranquilidade, né? Você acha que é importante que nós, pessoas, conversemos mais com os nossos familiares, né? Deixe isso mais claro. A gente diz assim, diga que realmente, olha, eu sou doador, acontecendo alguma coisa comigo, você a gente está falando isso, né? Exatamente isso, do jeito que você está falando. A gente está mobilizando, né? E motivando as pessoas que são doadores, né? Através dessas palestras, dessas coisas todas, desmistificação que a gente está fazendo durante esse mês inteiro, que essa pessoa fale para a sua família, né? Então, isso é bem interessante. Muda a vida de muita gente. Muda a vida de muita gente, quando chega aquele resultado, assim, que vocês ficam sabendo, nossa, deu certo. Pois é. Aquela pessoa ali teve a vida mudada. Eu imagino vocês também, com essa a gente que está também. na ponta lá, né? Por exemplo, a gente trabalha, eu trabalho na UTI de transplante, e aí a gente fica ansioso, né? Por aquele órgão. Também, né? E quando não dá tempo, né? A gente fica muito triste, lamenta muito, e a gente vibra, a gente fica sonhando, assim, né? Naquela angústia, corrente, eu acredito em oração, que é quase a mesma da família. Para que a família ali, né? que dê certo, né? E aí, quando diz o sim, né? Então é uma mobilização intensa, rapidamente, né? Então isso é muito bonito de ver, né? É uma equipe inteira mobilizada, organizando um centro cirúrgico, numa rapidez, assim, e numa união incrível, para que aquele tudo dê certo, né? E os depoimentos daqueles transplantados, então, assim, né? Eu imagino que isso impacte também, né? Na vida da família, né? A gente tem vários momentos com eles, né? Geralmente em dezembro a gente faz, então são momentos importantes. A gente está na campanha Doe de Coração, né? Então, em vários locais a gente faz isso aí, né? Esses encontros, exatamente isso, em vários locais, populações, hospitais, né? Parceiros, ou amanhã vai ter no HGF, então eles falam, né, fazem os depoimentos dele, muitas pessoas escutam, né, porque dentro de um hospital daquele, apesar de ser um hospital transplantador, nem todo mundo tem esse coração aberto para doação, né, então com aqueles mitos, aquelas coisas, e muitas pessoas ali escutando, né, eles mudam totalmente de opinião, né? O que você tem a dizer, assim, para essas pessoas que ainda estão um pouco relutantes, assim? É bem difícil, né? É uma mensagem que a responsabilidade. Nossa, eu acho que a responsabilidade é de cada um também, né, Mônica? É verdade. De estar ali trabalhando um pouquinho na sua família, um pouquinho no seu amigo, um pouquinho no seu colega, porque salva vidas, né? Um coração que se precisa, um fígado também, enfim... Quais são os órgãos que são mais... A gente tem ideia? A gente tem aqui nos órgãos sólidos, né, aqui no estado do Ceará, né, do Brasil inteiro, como o Brasil, fígado, pâncreas, rins e coração, né? São os que são mais, que a gente chama de órgãos sólidos. E a córnea, que é tecido, né? É o que mais resiste doação. São os mais aqui no estado do Ceará, não sei se você sabe, que ele está em primeiro lugar no Brasil e nossa filha está zerada, né? Que então, bom. assim, muito transplante. Então, a gente... Sei de pessoas que vêm até de outros estados, né? A gente fornece para o transplante também de outros locais, né? O filho está em segundo lugar, então assim, a gente tem batalhado e a gente tem bastantes doadores. A gente está falando também de resultados agora nos bastidores, e você falou aí de um resultado bacana também, né? Queria que você dissesse assim para a gente, o que vocês têm obtido assim de resultado? Teve aumento? Tem aumento realmente? O aumento que a gente pegar aquele cenário de mais de 20 anos, né, atrás. Esses 410% é um cenário que aumentou muito. Tivemos uma queda
realmente significativa na época do Covid, né? Porque foi uma pandemia que pegou todo mundo despreparado, desprevenido, né? E agora a gente começa de novo a alavancar. Até porque não se podia, né? Parece, não podia, né? Se podia nem chegar perto daquele ente querido que já tinha. A gente nem estava entendendo como era tudo aquilo ali, né? Então não podia ser realmente haver transplante, né? Teve uma baixa de doação de tudo, de transplante, mas agora com força total. E após essa campanha, né, então a gente já aumenta bastante. A gente já vê os frutos dentro do corrente mês, né? Esses números dão um certo ânimo, assim, né? Claro que a gente sente pelas pessoas que partiram, mas a gente sabe também que esses órgãos, eles estão mudando a vida de outras pessoas, né? Às vezes é um idoso, às vezes é um jovem, às vezes é uma criança que precisa. E a família toda, né? Está salvando aquela Joana, família toda. Eu acho uma coisa interessante. As doenças crônicas, elas estão tão no nosso meio que hoje, em cada família, tem alguma história de uma doença dessa, sabe? Assim, pode ser um pouco mais longe e isso daí também vai mudando, né? O pensamento. Então, algumas pessoas, a gente escuta muito depoimentos interessantes relacionados a isso, que eles eram alheios, porque era como se fosse, o problema não é meu, o problema está longe. Quando esse problema chega um pouco mais próximo, né? Então, eles... É incrível, eles vestem a camisa e são parceiros mesmo assim de fazer, de ir para falar, né, como pensavam antes e quando teve um familiar precisando, né, como é importante, como é isso aí, né? Então, o que você tem a dizer para essas pessoas assim que realmente alguns mitos precisam ser quebrados, né, e que realmente é importante a morte encefálica, né, é importante entender que realmente aquele ente ele tá com a morte encefálica, então ele não tem mais nenhum prognóstico, né? Não passa, não irriga, não tem mais sangue no cérebro, né? Então, é mantido apenas com drogas, com a ventilação mecânica, né? No ato de fazer isso aí, para preservar esses órgãos, porque a gente precisa realmente preservar os órgãos. Os órgãos, eles precisam estar bem, né? Para que você possa, com responsabilidade, transplantar em outra pessoa, né? E o que eu tenho a dizer diga sim. Diga sim, exatamente. Para essa doação, né? Salva muitas vidas, né? E eu acho que é um momento também que você pode imaginar que aquela sua perda, né? Que ela está salvando também muitas vidas. Eu acho que é um consolo também, né? Ainda que pequeno, mas você pode imaginar que aquele coração, aquele fígado, aquele rim, ele está salvando muitas pessoas e mudando a vida, né? Então, assistam esses depoimentos, né? Procurem como é que está mudando essa vida, né? E jovens que elas ansiavam por um coração, ela não conseguia falar mais, ela já estava quase no fim. Uma moça extremamente jovem, bonita, né? Ela não conseguia falar mais, ela não tempo ainda conseguia ela não conseguia se virar, então não tinha força. E quando ela transplantou, ela faz vários esportes, várias coisas, canta, né? Faz tanta coisa. Voltou a viver. Voltou a viver. Ainda que não seja aquela cura, porque é um órgão, né? Claro. Mas, meu Deus, incomparável, incomensurável, né? Essa vida, né? E de fato salva a vida. E a gente também tem que agradecer aos colaboradores, né? Que estão juntos, né? São quantos? Hoje a gente tem noção. Não tem. É muita gente, eu imagino, né? Muita gente que está trabalhando na linha de frente, mas também na retaguarda. Muitos, né? São os centros transplantadores, né? São as CIDOTs que vão, eles que vão, né? A CIDOT, essa comissão intra-hospitalar. É uma comissão intra-hospitalar, procura de órgãos para tecidos dentro de uma parte, né? Hoje, aqui no estado do Ceará, basicamente são enfermeiros, né? Que ficam à frente disso. Então, eles ficam à frente de todo o processo. São eles que conversam também com as famílias? O médico, ele precisa dar o diagnóstico depois dos testes. Não é uma equipe interdisciplinar, mas a notícia é dada porque, como eu havia lhe falado, precisa ter uma formação, né? Habilidade para conversar. Então, assim, ele foi buscando essa... E é preciso ter aquela burocracia, né? Realmente mas é uma equipe, né? Um médico, psicólogo, uma série de envolvidos, né? Para colocar tudo isso, o centro cirúrgico, aquela equipe toda, né? São várias equipes em pontos diferentes, interligados, né? Isso para poder salvar. Por exemplo, quem dá o diagnóstico de morte encefálica não é o mesmo que vai captar. Então, eticamente, tem que estar tudo isso muito claro, né? E a gente está deixando isso claro, são essas minúcias, né?
E a gente aposta que com as mídias, com as coisas, a população ela é extremamente inteligente. Então a gente não precisa mais estar dando só aquela coisinha bem superficial, né? Então essa campanha a gente quer realmente mergulhar em todos esses detalhes. Como é essa cirurgia, quanto tempo demora, né? Como é essa remoção, né? Então a gente está trabalhando... Quais são os riscos, né? Os cuidados, como toda cirurgia tem. Mas aí vai dando certo. Que bom que tem dado certo. São mais de 2 décadas. Eu acho que vocês vão continuar aí até enquanto realmente Deus permitir. Eu já estou há 25 anos esse papel a vocês, com certeza, né, Mônica? Então, pronto. Quem quiser saber um pouco mais sobre a campanha, a programação de vocês... A gente permanece o tempo todo pedindo, solicitando, né? Mas... Quem quiser mais informações, então, né, pode entrar, a campanha, pode entrar aí no @ da própria Universidade de Fortaleza, né, Mônica? Aos poucos, né, as pessoas podem tem vários podcasts, né, tem várias coisas, entrevistas, né? Basta procurar por mais informações. Exatamente. Doe de coração, não tem erro, né, não tem Mônica? Erro. Tem muita coisa lá para vocês escutarem, verem, né, opinarem, discutirem, se informar, né? Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Agradeço de coração. Obrigada. É verdade. Pois muito obrigada, gente, também pela participação de vocês aqui, nos assistindo, né? Realmente se informando sobre o assunto. Vamos fazer essas doações, vamos salvar vidas, por que não? Se informando melhor, a gente pode chegar num consenso, né? E quem sabe continuar aí transformando a vida de muita gente. A gente fica por aqui. Até o próximo Viva Mulher. Tchau, tchau. Tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.